Há uma profecia antiga, sussurrada em cantos obscuros da história, que muitos evitam contar. Ela fala de um tempo, não muito distante, em que a nação de Israel, o povo escolhido, fará uma aliança com aquele que o mundo temerá, o Anticristo. Uma revelação chocante que desafia a compreensão e nos força a questionar. Como isso seria possível? Como o povo que aguarda o Messias poderia aceitar o maior impostor da história? É uma pergunta que ecoa através dos séculos, e a resposta está codificada nas próprias Escrituras. Se você busca desvendar os mistérios dos tempos finais, se sente o peso dos acontecimentos globais e a urgência da verdade, então este é o seu lugar. Antes de mergulharmos nas profundezas dessa narrativa profética, peço que se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhuma de nossas investigações sobre os sinais do fim. Para entender essa profecia, precisamos recuar no tempo, até as raízes da fé judaica e suas expectativas messiânicas. Desde a dispersão, o povo judeu tem ansiado pelo retorno à sua terra e pela vinda do Messias, que traria paz, justiça e restauraria o reino de Davi. Essa esperança é o pilar de sua fé, moldando sua história e sua visão de futuro. No entanto, a Bíblia apresenta um quadro mais complexo, revelando que antes da verdadeira paz, um período de grande tribulação e engano se abaterá sobre a terra. E é nesse cenário que o Anticristo emerge, um líder carismático, astuto e com um poder de persuasão sem precedentes. Mas como Israel, uma nação tão profundamente ligada às suas tradições e à Torá, poderia ser enganada? A chave reside em uma interpretação particular das Escrituras e na busca incessante por estabilidade e segurança. Israel, desde sua refundação em 1948, tem vivido em um estado de constante conflito e tensão. Rodeada por inimigos, a nação anseia por uma paz duradoura, uma segurança que parece sempre fugir. Essa busca por paz e um líder que possa garanti-la é o terreno fértil para a ascensão do Anticristo. A profecia de Daniel, especificamente em Daniel 9:27, fala de um príncipe que há de vir, que fará uma aliança com muitos por uma semana de anos, ou seja, 7 anos. Essa aliança, ou pacto, é o ponto central de nossa investigação. Muitos estudiosos bíblicos interpretam essa semana de anos como o período da grande tribulação. Um tempo de 7 anos dividido em 2 partes iguais. Nos primeiros 3 anos e meio, o Anticristo se apresentará como um gênio diplomático capaz de resolver conflitos milenares, inclusive o complexo problema do Oriente Médio. Ele trará uma falsa paz, uma ilusão de segurança que será irresistível para muitos, especialmente para Israel. Pense comigo. Israel, cansada de guerras, de atentados, de instabilidade, veria nesse líder a encarnação de suas esperanças. Ele poderia, por exemplo, propor uma solução para o conflito israelo-palestino, garantir a segurança de suas fronteiras e, talvez o mais crucial, permitir a reconstrução do templo em Jerusalém. A reconstrução do terceiro templo é uma aspiração profunda e antiga para muitos judeus ortodoxos, um pré-requisito para a vinda do Messias, segundo suas crenças. Se um líder mundial, com poder e influência inegáveis, facilitasse esse projeto tão esperado, ele seria visto como um verdadeiro libertador, um instrumento divino. Essa figura carismática, o Anticristo, não se apresentará como um vilão. Longe disso. Ele virá com soluções para os problemas mais urgentes do mundo, crises econômicas, pandemias, conflitos sociais e, claro, a instabilidade no Oriente Médio. Ele será um mestre da manipulação, um orador eloquente, capaz de cativar as massas e os líderes mundiais. Sua ascensão será gradual, mas implacável, e sua imagem será cuidadosamente construída para parecer a de um salvador. A Bíblia adverte que ele terá palavras arrogantes e se julgará acima de tudo o que é divino. O
que torna essa profecia tão surpreendente é a ideia de que Israel, o povo que recebeu as leis de Deus, que experimentou seus milagres e que aguarda a vinda de seu verdadeiro Messias, poderia ser iludido por um impostor. Mas a história nos mostra que a humanidade, em momentos de desespero e busca por segurança, é vulnerável a líderes carismáticos que prometem soluções rápidas e milagrosas. E Israel não é exceção. A ânsia pela paz e pela restauração de sua glória passada pode ofuscar o discernimento espiritual. Vamos aprofundar um pouco mais nos detalhes dessa aliança. O pacto de 7 anos, mencionado em Daniel 9:27, é um acordo de paz e segurança que o anticristo firmará com Israel e possivelmente com outras nações. Esse tratado garantiria a Israel o direito de viver em suas fronteiras e, como já mencionado, provavelmente incluiria a permissão para reconstruir o templo. A reconstrução do terceiro templo é um evento de proporções sísmicas para o povo judeu e para o cenário profético. Atualmente, a esplanada das mesquitas, onde o primeiro e o segundo templos estiveram, é um dos locais mais disputados do mundo. Qualquer movimento para reconstruir um templo judeu ali teria implicações globais. No entanto, se o anticristo for capaz de negociar essa permissão, ele será visto como um verdadeiro mediador da paz. Durante os primeiros 3 anos e meio dessa aliança, o mundo experimentará uma falsa sensação de paz e prosperidade. O anticristo consolidará seu poder, ganhando a confiança de nações e indivíduos. Ele pode até mesmo promover uma forma de religião globalizada, um sincretismo que abraça todas as crenças, exceto a verdadeira adoração a Deus. Ele se apresentará como um líder espiritual, um iluminado, capaz de unir a humanidade. No entanto, a verdadeira natureza do anticristo será revelada na metade da semana de anos, ou seja, após 3 anos e meio. Daniel 9:27 continua dizendo que, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso significa que, após permitir a reconstrução do templo e o reinício dos sacrifícios judaicos, o anticristo quebrará sua aliança. Ele entrará no templo reconstruído e se declarará Deus, exigindo adoração. Este evento é conhecido como a Abominação da Desolação, profetizada por Daniel e confirmada por Jesus, em Mateus 24:15. Quando isso acontecer, a verdade será brutalmente exposta. Israel e o mundo perceberão que foram enganados. A falsa paz se desintegrará. E os últimos 3 anos e meio da tribulação serão um período de terror e perseguição sem precedentes, focado especialmente contra aqueles que se recusarem a adorar o anticristo e aceitar sua marca. Mas por que a Bíblia nos revela essa profecia tão perturbadora? Não é para nos assustar, mas para nos alertar e nos preparar. É um chamado ao discernimento, à vigilância e à fidelidade. A história de Israel, em sua busca por um Messias e por segurança, serve como um espelho para a humanidade. Quantas vezes, em nossa própria busca por soluções rápidas para nossos problemas, nos tornamos vulneráveis a falsas promessas e a líderes que prometem o impossível? Os sinais dos tempos estão se intensificando. Vemos guerras e rumores de guerras, terremotos em vários lugares, fomes e pestes. A instabilidade política e social é uma constante. O cenário global parece estar se preparando para a entrada de um líder que possa oferecer uma solução para o caos. E é nesse contexto que a profecia da aliança de Israel com o anticristo se torna ainda mais relevante. É crucial entender que a Bíblia não condena o povo judeu por essa futura aliança, mas a descreve como parte de um plano divino maior, que culminará no arrependimento de Israel e no reconhecimento de Jesus como seu verdadeiro Messias no final da grande tribulação. Zacarias 12:10 fala de um tempo em que Israel olhará para aquele a quem traspassaram e lamentarão por ele como quem lamenta por um filho único. Essa é a esperança final,
a redenção que virá após o período de engano e tribulação. A profecia de Israel aceitando o anticristo não é apenas uma história sobre o futuro de uma nação, é um alerta para todos nós. Ela nos lembra da importância de conhecer as Escrituras, de testar os espíritos e de não nos deixarmos levar por discursos sedutores que prometem paz e segurança, sem o verdadeiro autor da paz. O anticristo será um mestre do engano, e sua estratégia será a de se disfarçar como um anjo de luz. Como podemos nos proteger desse engano? A resposta está na palavra de Deus e na direção do Espírito Santo. Precisamos estar enraizados na verdade bíblica, desenvolver um discernimento aguçado e não nos conformarmos com as filosofias e ideologias deste mundo. O mundo está faminto por soluções, e essa fome pode levar a escolhas perigosas. O canal Lhama de La Fé tem como missão desvendar essas verdades profundas, conectar os acontecimentos globais com as profecias bíblicas e preparar você para os tempos que virão. Não somos meros observadores, somos participantes de uma narrativa profética que se desenrola diante de nossos olhos. O conhecimento dessas profecias não deve gerar medo, mas sim um senso de urgência e propósito. Pense nos eventos geopolíticos atuais, a escalada de tensões no Oriente Médio, as tentativas de acordos de paz que parecem nunca se concretizar, a busca incessante por uma solução para a questão de Jerusalém. Todos esses elementos se alinham com o cenário profético que descrevemos. Não estamos falando de especulações, estamos falando de padrões históricos e proféticos que se repetem e se intensificam. A reconstrução do templo, por exemplo, é um tema que ressurge constantemente nas discussões políticas e religiosas da região. Grupos religiosos em Israel já têm planos detalhados para a construção do terceiro templo, e até mesmo os utensílios para o serviço do templo já estão sendo preparados. A única peça que falta é a permissão política e a remoção dos obstáculos atuais. Se um líder poderoso pudesse remover esses obstáculos, ele seria aclamado como um milagreiro. Essa profecia nos desafia a olhar além das manchetes, a buscar a verdade nas Escrituras e a discernir os sinais dos tempos. Mas é uma tarefa essencial para aqueles que desejam estar preparados para o que está por vir. O engano será tão sofisticado que muitos serão levados. A própria Bíblia adverte que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Para concluir nossa jornada por esta profecia chocante, é fundamental reiterar a importância de um relacionamento pessoal e profundo com Deus. Somente Ele pode nos dar o discernimento necessário para navegar pelos tempos finais. A fé não é um escudo contra a tribulação, mas a bússola que nos guia através dela. A verdade é que Israel aceitará o anticristo por um tempo, não por maldade, mas por engano e desespero, buscando a paz e a segurança que tanto anseia. Mas essa aceitação será temporária, e o desmascaramento do impostor levará a um despertar espiritual profundo e doloroso para a nação. O que você fará com essa informação? Você a ignorará como mais uma teoria da conspiração ou permitirá que ela o leve a uma reflexão mais profunda sobre sua própria fé e sua compreensão dos tempos? O destino de Israel, conforme revelado nas profecias, é um lembrete vívido de que estamos vivendo em tempos cruciais e a vigilância espiritual nunca foi tão importante. Esta não é apenas uma história antiga. É um roteiro para o futuro que se desenrola diante de nossos olhos. Os atores estão no palco, os cenários estão sendo montados e o clímax se aproxima. A profecia de Israel aceitando o anticristo é um dos capítulos mais intrigantes e perturbadores do livro do futuro. E agora você conhece a história que quase ninguém ousa contar. Se este vídeo despertou sua curiosidade, se a urgência desses tempos ecoa em sua alma,
então eu o convido a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal Liama de La Fé agora mesmo. Ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. Juntos, vamos continuar a desvendar as profecias, a compreender os sinais e a nos preparar para a grande narrativa que se desdobra. Deixe seu comentário abaixo com suas reflexões. Sua participação é fundamental para fortalecer essa comunidade de buscadores da verdade. Até a próxima, e que a luz da palavra ilumine seus passos. A complexidade dessa profecia não se limita apenas à aceitação inicial do anticristo por Israel. Ela se aprofunda na teia de eventos geopolíticos e espirituais que pavimentam o caminho para esse momento. Pensemos na atual conjuntura global. A crescente polarização, a instabilidade no Oriente Médio, a busca incessante por soluções para conflitos milenares. Tudo isso cria um terreno fértil para a emergência de uma figura carismática que prometa paz e segurança. O anticristo, em sua astúcia, não se apresentará como um tirano, mas como um pacificador, um negociador habilidoso, um líder capaz de unir diferentes facções e religiões sob uma bandeira de prosperidade e ordem. Para Israel, essa figura representaria a resposta para uma oração de séculos, a tão sonhada paz. Após incontáveis guerras, atentados e a constante ameaça à sua existência, a promessa de um pacto de segurança duradoura seria irresistível. As Escrituras nos alertam que ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana de anos. Daniel 9:27. Referindo-se a um período de 7 anos. Essa semana de anos é crucial, pois marca o início da última fase dos tempos finais, um período de grande tribulação. Durante a primeira metade dessa aliança, o mundo e Israel experimentarão uma falsa sensação de paz e estabilidade. O anticristo será visto como um gênio diplomático que conseguiu o impossível. No entanto, a verdadeira natureza dessa paz será revelada na metade desse período. A profecia é clara. No meio da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 9:27. Essa é a virada dramática, o momento em que o lobo tira a pele de cordeiro. O anticristo romperá a aliança, revelando sua verdadeira intenção de dominar e destruir. Ele se sentará no templo reconstruído em Jerusalém, declarando-se Deus, exigindo adoração e perseguindo aqueles que se recusarem a submeter-se à sua autoridade. Esse ato de profanação, conhecido como a abominação da desolação, será o estopim para o despertar espiritual de Israel. A nação, que antes o via como um libertador, perceberá o engano colossal em que caiu. A dor e o arrependimento serão imensos. É nesse momento de profunda angústia que Israel, como nação, se voltará para Deus. As profecias de Zacarias 12:10 e Romanos 11:26-27 descrevem esse despertar. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Esse processo de desmascaramento e arrependimento não será fácil. A segunda metade da semana de anos será um período de intensa tribulação para Israel, uma purificação dolorosa, mas necessária. Eles serão perseguidos, forçados a fugir e a se esconder, como descrito em Mateus 24:15-22 e Apocalipse 12:13-17. Mas é justamente nesse fogo que a fé genuína será forjada e a nação finalmente reconhecerá Jesus como o Messias prometido. Um novo ângulo sobre essa profecia
é a forma como a tecnologia moderna pode ser um facilitador para o cumprimento desses eventos. Vivemos em uma era de vigilância global sem precedentes, de controle financeiro digital e de disseminação de desinformações em tempo real. O sistema de identificação e controle global, que as escrituras chamam de marca da besta, parece cada vez mais plausível com os avanços tecnológicos. A capacidade de controlar transações financeiras e o acesso a bens e serviços por meio de uma única identificação biométrica ou digital poderia ser a ferramenta definitiva do anticristo para impor sua autoridade e garantir a adoração. Pensemos, por exemplo, na facilidade com que um líder carismático poderia usar as mídias sociais e as plataformas de comunicação para moldar a opinião pública e ganhar apoio massivo. A capacidade de manipular narrativas, de criar uma imagem de si mesmo como o único capaz de resolver os problemas do mundo, é algo que vemos em embrião hoje. O anticristo será o mestre dessa arte, utilizando todas as ferramentas à sua disposição para consolidar seu poder. Além disso, a crescente secularização e o relativismo moral em muitas partes do mundo criam um vácuo espiritual que o anticristo preencherá com sua falsa religião universal. Ele não se oporá inicialmente às religiões existentes, mas as cooptará, misturando verdades com mentiras, até que todas se curvem à sua própria adoração. O templo reconstruído em Jerusalém, que se tornará o palco da abominação da desolação, não será apenas um local de culto judaico, mas um centro global para essa nova ordem religiosa. Aprofundando ainda mais, a profecia também nos revela o papel das nações gentias nesse cenário. Algumas nações se aliarão ao anticristo, enquanto outras serão forçadas a se submeter. A batalha final, conhecida como Armagedon, será uma coalizão de exércitos mundiais contra Israel e, em última instância, contra o próprio Deus. Essa é a culminação de todas as profecias, o momento da intervenção divina. A pergunta que permanece é: como nos preparamos para tudo isso? A resposta não está em pânico ou em isolamento, mas em um aprofundamento da nossa fé e em uma compreensão clara das Escrituras. Vigilância espiritual significa discernir os sinais dos tempos, testar os espíritos e permanecer firmes na verdade. Significa também compartilhar essa verdade com amor e urgência, convidando outros a se juntarem a nós nessa jornada de preparação. O destino de Israel, conforme revelado nas profecias, é um espelho para a humanidade. Ele nos mostra a fragilidade da confiança em líderes humanos, a sedução do engano e a redenção que só pode ser encontrada. A história de Israel, aceitando o anticristo e depois se arrependendo, é uma poderosa lição sobre a soberania divina e a fidelidade de Deus para com seu povo, mesmo em meio à maior tribulação. É imperativo que não nos tornemos complacentes. A narrativa profética não é um conto de fadas, mas um mapa detalhado dos eventos que se aproximam. A cada dia, vemos peças desse quebra-cabeça se encaixando. Os cenários estão sendo construídos, os atores estão ensaiando seus papéis e o clímax está cada vez mais próximo. Portanto, eu reitero o convite. Não fique de fora dessa conversa crucial. Junte-se à comunidade Liama de La Fé. Sua voz, suas perguntas e suas reflexões são vitais. Vamos continuar a mergulhar nas profundezas da palavra, a desvendar os mistérios e a nos fortalecer mutuamente, enquanto aguardamos o cumprimento final de todas as coisas. A luz da profecia não é para nos assustar, mas para nos guiar, nos preparar e nos motivar a viver com propósito e esperança.